família, né? Deus tem... Quem conheceu o passado da minha família, vê o dia de hoje, né? Então Deus tem sido muito grande na minha família, num todo. Eu tive meu pai, sempre o alicerce na palavra do Senhor, sempre trouxe a gente dentro do que é o contexto da palavra de Deus, né? Quem conhece minha família sabe que meu irmão é um grande mensageiro da palavra de Cristo. Desde criança sempre trouxe a palavra, né? Meu pai também. E meu pai, um dia, eu ainda moleque, ele disse assim: filho, se algum dia alguém tiver a oportunidade de falar do amor de Cristo, você nunca diga não. Nem que você abra a Bíblia, leia um versículo e diga amém. Mas nunca recuse aquela pessoa que te der a oportunidade. Porque às vezes Deus está usando aquela pessoa para, através do versículo que você vai ler, aquela pessoa pode estar sendo abençoada. Então isso eu guardei no meu coração. E meu pai sempre ensinou, quando possível esteja lendo a Bíblia, praticando aquilo que ela ensina. Então, graças a Deus, nunca estive fora do caminho do Senhor. Glória a Deus. Longe dos conhecimentos, desde o meu Deus. Já fui gerado debaixo de bênçãos, né? Dou graças a Deus por ter uma família abençoada, né? Então, eu estive pensando, na hora que o Nani veio falar comigo, sexta-feira tem como você trazer um amém. Ele me passou essa incumbência de estar trazendo a palavra, e aí eu fui sentar e falei: nossa, eu vou falar do momento que estou passando, a experiência do Espírito Santo, a sensibilidade do Espírito Santo. E vou falar do Espírito Santo, no momento que o Espírito Santo é o que eu estou vivendo nesse momento. Eu vou falar, eu quero ler, eu vou procurar, Senhor, fala do Espírito Santo, eu quero falar do Espírito Santo. Momento maravilhoso. Então, comecei a conversar com o Espírito, orar. No serviço, estava trabalhando, conversando. Aí quando chego em casa, abro a palavra, nada. Abro a palavra, nada. E dado momento, Deus me deu essa palavra que eu falei: mas Senhor, eu não queria. Sabe quando a gente fica assim, né? A gente, não era isso mais ou menos que eu coloquei no meu coração, né? Eu queria uma outra coisa, estou vivendo uma fase, mas que Deus tem que falar, é Ele que escolhe, não sou eu, né? Então Deus deu aqui uma palavra aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 5. Fala sobre um centurião romano, na qual esse era um oficial. O centurião, ele é um oficial do exército, onde homem muito respeitado, homem na qual muitos eram servos deles. Só de soldado ao seu comando ele tinha 100, fora os servos, as pessoas que estavam ali ao redor dele. Um homem de posse, um homem de bem, um homem muito respeitado por todos onde ele estava ali. Na palavra diz, Mateus 8, capítulo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entreis debaixo do meu telhado, mas disse somente uma palavra, o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu criado faz isso, e ele faz. Maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa de Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Ali ele falava para a multidão. Então disse
Jesus ao centurião: vai, e como veste, e como creste, que seja feito naquela mesma hora o seu criado sarou. Então, parei para meditar aqui e falei: Senhor, o que o Senhor tem para dizer aqui, ó Pai? Comecei a ler, pedir, orar, comecei a entrar na presença do Senhor. Eu falei: Senhor, o que o Senhor tem aqui para o teu povo que está ali? E Deus tocando no meu coração, naquele íntimo entre eu e o Espírito Santo de Deus. Se a gente olhar, meus queridos, o centurião era um homem de posse, um homem que tinha bens, tinha dinheiro, tinha fama. E eu fui ler mais sobre o centurião, sobre aqueles homens romanos de autoridade. Eles maltratavam os judeus, eles zombavam dos judeus, eles eram homens que, se você pegar a história lendo lá, eles acaçoavam do povo de Deus, porque era um povo pobre, um povo humilde. Mas aí eu lendo um pouquinho mais abaixo, eu falei: mas Senhor, um homem daquele tamanho, incumbência dentro da sua cidade, respeitado dentro da sociedade, bem sucedido, os romanos muito bem sucedidos. E aí, dado um momento, um dos seus criados, de estima, valor, que ele tinha muito sentimento por aquele criado, violentamente atormentado, endemoniado. Creio eu que ele deve ter procurado o médico, ele deve ter procurado os feiticeiros, os mágicos na época, cura, ajuda, e não teve. Lendo lá em Lucas, é uma passagem, Lucas 7, versículo 6, então uma passagem muito semelhante a essa, bem ligada a essa. Depois do 2 aqui, o 7 depois do 2, explica um pouco melhor. O servo deu um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões aos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando ele junto a Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhes concedas isso, porque ama a nossa nação. E a ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto de casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que entrei debaixo do meu telhado. Agora eu paro e falo: mas Senhor, o homem daquela magnitude dentro da sociedade, onde ele manda, ele desmanda. Imagino eu um oficial, todo fardado, cheio de, acredito eu ali, né, medalhões, pessoas, né, ali, ó, vem chegando. Esse é o cara. Ele simplesmente sabia que quem vem chegando lá é o mestre. Imagino ele lá com toda a sua bravura, e imagino o Senhor Jesus chegando, entrando em Cafarnaum e indo ter com ele lá, uma roupa simples, alpargata, e aquele homem de tamanha grandeza falar: Senhor, não sou digno que entrei debaixo do meu telhado. Aí ali o Espírito Santo se atomou de mim e serviu para mim, meus amados. Como que eu venho chegar diante da presença do Senhor? O homem que acaçoava de Deus, entre aspas, o inimigo de Deus, mas só que aqui fala que o Senhor os amava e os abençoou com a sinagoga. Jesus nunca deixou de amar o ímpio. O Senhor nunca deixou de amar você, por pior que você esteja feito, o Senhor nunca deixou de te amar. Agora tudo bem, Ele nunca deixou de te amar. Eu fui criado dentro da igreja, você que chegou agora, o que nos garante a salvação? Fala para mim, é individual. Meu pai não vai conseguir me salvar. Minha mãe, oram por mim, temem pela minha pessoa, eu sou filho. Mas você tem que entender que a sua salvação é individual. Deus. Quando você chegar aqui no templo da igreja, ao entrar naquela porta, chegar aqui na frente, que seja: Senhor, não sou digno de entrar diante da tua presença.
Aqui é o lugar de presença do Espírito. Como é que a gente tem se apresentado espiritualmente diante de Deus? De manhã, a hora que a gente acorda, como é que você se apresenta para Deus? Eu comecei a pensar, Senhor, quando eu acordo, ultimamente, eu queria até falar do Espírito Santo, eu tenho acordado na presença do Espírito. A importância, irmão, é, Luciano, não desistir nunca do que vocês têm feito. Vocês conseguiram, não sei se vocês lembram quando a gente vai lá no Bambu, a gente ora. Eu ia 15 anos, 18, 20 anos atrás, eu ia no Bambu e tinha aqueles gravetinhos, ficava tudo aceso. Lembra? Igual neon, os gravetinhos igual neon. Acredito que quem teve o batismo com o Espírito Santo tem um neonzinho daquele dentro de cada um. É a presença do Espírito. E esses homens, meus amados, estive trabalhando 12 anos à noite. Querendo sim, querendo não, a gente não está na presença do Espírito, vai se apagando. Comecei a vir à igreja 2 anos novamente, depois que parei de trabalhar à noite. Voltei a trabalhar, a estar aqui na igreja. Trabalho aqui na igreja, satisfação de estar na igreja, descontando tudo aquilo que não tive aqui. Quero descontar, quero estar aqui. O que eu quero dizer para vocês, como é válido você dar um telefonema. Ó, lê aí, Alvinho, lê Provérbios aí, Alvinho. Quase um mês atrás, aquela palavra foi para mim. Não desista, Estava um momento muito difícil na empresa. Passando ali, eu falei, Senhor, o caldo é grosso, Senhor, é difícil. Na mesma hora vibrou o celular, pau, Alvinho vai ler. Fui lá, peguei a Bíblia, tem uma Bíblia lá e fui ler. Ensino. Em cima, Deus orienta, não desista. Eu estava sem vir aqui na vigília. O Naninho falou, você está fazendo uma falta. Eu falei, Naninho. Mas o Espírito Santo já estava falando com ele. Eu estava precisando disso aqui. Então a gente tem uma chama. Aí vem outro, sopra um pouquinho. Veio o Hermes, dá um sopradinho. Ô, Vinho, como é que você está? Às vezes o jeito de falar é o que o Hermes falou. Um cumprimento vale muito, meu irmão. Nós que estamos aqui, nós temos que estar cumprimentando, convidando. Eu estou convidando. Uma hora eles vêm. Aqui é a nata, meu irmão. Isso aqui é a nata. Eu tenho isso aqui com carinho, porque eu fui de muita vigília no monte. O melhor de Deus está aqui. O melhor de Deus está aqui. Verdade. O pessoal vem na igreja achando que o culto alimenta. Mas o que é verdadeiramente um pedacinho do céu é aqui. Eu tenho aqui como um pedacinho do céu. Voltando aqui para a palavra, eu quero que você analise o que você faz pela sua manhã. É uma devocional para o Senhor. No serviço eu estou tendo um momento com Deus trabalhando. Fica entre eu e Ele conversando. A hora que você está saindo para almoçar, o que você anda fazendo? Aqui é um templo do Senhor. Nós somos templo. Aqui na frente da gente, a gente faz tudo. Não é a hora que você vai embora. O que acontece? O que você faz? Agrada aos olhos de Cristo. Então devemos saber que não podemos chegar de qualquer maneira na presença do Senhor. Quando vai ter uma vigília, você jejua para vir na vigília. Você vem preparado. Essa palavra diz isso para mim. Mais agravante ainda é aqui a hora que Jesus olha para a multidão, que fala que nem em Jerusalém achou homem de tanta fé. E quem era esse homem? Era um centurião, arrogante. Deus olha o coração. Você acha que se fosse eu já mandava catar coquinha aquele cara? Mas Jesus, íntimo de compaixão, eu irei e lhe darei saúde. A gente olhando pelo olhos humanos, pela dor que a gente tem, a gente, quando os outros maltratam a gente fica com aquela ira no coração, mas Jesus não tinha isso. Jesus, no mesmo momento, eu irei e lhe darei saúde. Então, o que eu quero deixar aqui, vocês entendam que como que a gente vamos se apresentar diante de Cristo. Eu, para mim, subir um domingo aqui para tocar, eu me preparo à tarde. Às vezes a gente vê que as pessoas vêm relaxadamente, isso magoa o meu coração. Infelizmente é assim. Só que aí vamos lá. Mas eu digo
Porque muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão uma mesa com Abraão. É isso que está acontecendo, meu querido. Não vamos tampar nossos olhos, é a verdade. Tem que se apresentar de qualquer maneira. Lá na rua, na frente dos amigos, na escola, no serviço, como é que você está sendo? E chega aqui, como é que você está? Na igreja, uma vez. Saiu fora da igreja só pela misericórdia. Deus. Então, eu tomo para mim. Deus falou comigo antes. Então aqui fala, estarão à mesa. Estão tomando Santa Ceia. A mesa para mim aqui, a Santa Ceia, estão comendo aqui junto com a gente no nosso meio. E você tem dado como testemunho no serviço. Quando você tem a oportunidade de falar de Cristo, você fala na mesma intensidade e chama que a gente está aqui. Eu vou embora daqui, irmãos. Entra semana e sai semana e passa 15 dias. Eu continuo com aquele fogo do Espírito. Porque eu chego em casa, eu oro, eu busco a presença, no serviço eu busco. Tem dia que eu chego para a esposa e ela está aqui. Amor, não estou para nada. Esses dias mesmo, a hora que o Maninho falou, você vai pregar? Eu falei, amor, estou na presença do Espírito. Acabou. Você se reservar, ela me respeita. É você o Espírito Santo de Deus, meu querido. Tem que ter um momento com Deus. Não é de qualquer maneira. Como é que a gente está tratando a esposa em casa? A gente quer casar. Vocês que não são, como trata o pai e a mãe? O exemplo a gente tem que dar aqui na igreja e fora da igreja. Porque o momento que você retornar para a igreja, como é que você chega diante de Deus? Fala, Senhor, eu não sou digno. Melhorando mais ainda, se você tem feito tudo certo, aqui diz que o Senhor não encontrou homem de tanta fé, nem mesmo em Israel. Se você está certo diante de Deus, se você está com o coração limpo, tem buscado a presença de Deus, as coisas vão acontecer. Porque você vai chegar diante de Deus assim, Senhor, não sou digno de entrar debaixo da sua santidade, ó Pai. Mas o Senhor Jesus, só de saber o que você tem, que Ele está de olho em você 24 horas. Só de você chegar para Ele, Senhor, Ele já sabe que é você. Não sou digno, Senhor. Está acontecendo tal situação na minha vida, Pai. Eu vim te apresentar, Senhor. Vai, meu filho, já resolvi. Mas se você anda pelo outro caminho, pelo outro lado, as coisas só se adiam. As coisas só vão demorar mais. Você está se enganando a ti mesmo. Pois aqui ainda continua. Se você não está, os filhos do reino, os que estão na igreja, serão lançados nas trevas. Nem todos que estão aqui vão subir. A coisa é séria. Está aqui. Temos que tomar ciência, meu irmão, que é dentro da igreja, cheio do Espírito, mais cheio, tentando buscar, é lá fora. Tem dado testemunho? O que a gente tem feito lá fora? O testemunho é lá, aqui dentro, meu irmão. A gente já sabe como é que é. E a hora que esses dias chegaram para mim, que na firma de manhã a gente faz oração, e vem os meninos lá de cima, lá, que é outra empresa, a gente precisa que faça uma oração. Você sabe que são pessoas que não têm nada de Cristo. E às vezes no meu coração, você acha que os caras estão zoando comigo. Eu falei, vem cá, vamos lá dentro, vou orar por vocês sim. Aí eu fui ver, era coisa séria. Estive orando pelaquela vida. E os meninos na firma hoje, graças a Deus, a gente toma o café da manhã, tem um fruto que está vindo da igreja, formando. Homem que falava mal da igreja quadrangular, homem que odiava o pastor Walter, está vindo da igreja. Homem que odeia dar oferta, acha que é roubo, dízimo, está vindo da igreja. Eu conheço ele há uns 12 anos, 13 anos. E o que eu já passei de caramba por causa dele. E hoje ele está aqui. Eu não deixei de orar por ele. E eu tenho orado pelas pessoas que estão lá na frente. Então, quando a gente não está aqui, o que nós temos feito lá? Como é que nós temos se apresentado diante de Deus? É isso que a palavra me traz. E se você não tem feito nada certo, se você não tem andado diante da presença de Deus, a palavra é bem clara aqui. Eu vomitar-te-ei, eu te lançarei fora da presença dele. Você não se sentará. Você não estará, você está se enganando.